Está gravando? Sim, senhor. Bora lá, vamos nessa. Fala, galera. Tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos dar uma introdução, nós vamos ver uma introdução sobre HTMLs. Então, o que é a linguagem HTML, como que eu crio um site, como eu começo a trabalhar na web, tá? Vamos supor que você está em outra área, que você quer vir para a tecnologia. Então nesse vídeo eu vou fazer uma introdução de como que a gente cria páginas na web, o que é HTML. Então desde os básicos, dos primórdios, a gente vai dar uma geral em tudo isso. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre CSS e eu vou ensinar vocês a como criar um site, um portfólio do zero, utilizando HTML e CSS. Então sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro vídeo. Aqui, como de costume, nós não vamos começar abrindo o VS Code. Nós vamos abrir aqui o terminal, o meu navegador, que é o Brave. E aqui no navegador, o que a gente pode fazer, né? Então vamos lá no site da Globo, que é um site bem legal, bem complexo, bem cheio de informação. Depois a gente pode olhar Facebook e outros sites também mais famosos, Instagram, TikTok e por aí vai. Mas qual é o ponto, né? Como que a gente faz para criar uma página web? Então, como que essa página web funciona? Como que a gente começa a entender a web, a trabalhar com sites, com páginas, com aplicações web? Então, tudo começa com HTML. Né? O que é o tal do HTML? Então, HTML Language. Tudo começa com essa linguagem aqui. Né? Então, HTML, qual que é a abreviação dele? Então, é Markup Language. Na verdade é Hypertext, aqui ó, Hypertext Markup Language. Então uma linguagem de marcação de hipertexto, uma linguagem de hipertexto de marcação, né? Então para que serve? Na web, tudo que vocês vê, todas as informações é escrito em HTML. Independente da linguagem, independente da forma que é criado, chegou no navegador, está sendo visível, está sendo renderizado, está sendo exibido no navegador, numa página, é HTML, ponto final. O navegador ele só entende HTML. Ah, mas tem como fazer outras coisas, tem como fazer transpilação, não sei o que lá, tal. Tem, mas no final de tudo tem que ser HTML cru. Se não for HTML cru, o navegador, por padrão, nativamente não vai entender. Então tudo isso que vocês estão vendo é HTML, né? Então a gente constrói sites com HTML. E o que são esses hipertextos, essas marcações? O HTML ele é composto por elementos, né, que também são chamados de tags. Então, para cada informaçãozinha aqui, a gente tem um elemento, a gente tem uma tag. Então, por exemplo, o G1 é um elemento, é uma tag. O Globo é um elemento, uma tag. O valor, um elemento, uma tag. Esse título aqui, um elemento, uma tag. Organizada, um elemento, uma tag. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é um elemento, uma tag. Mateus, minha fotinha, o busca, a lupinha, o logo da Globo, né, o menu aqui em cima. Se eu clicar aqui no menu, tudo isso aqui são tags e elementos HTML, né, da linguagem HTML. Então, voltando aqui, vamos ler aqui. Então, HTML é a linguagem de marcação padrão para criar páginas na web. Ok? Então, o que é HTML? O HTML, ele abrevia uma sigla para Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. O HTML é a linguagem de marcação padrão para construir aplicações web, páginas web. Ele descreve a estrutura de uma página web, então, como a gente viu no site da Globo. Tudo isso aqui é escrito em HTML, ele tem uma estrutura, tá? O HTML ele consiste de uma série de elementos, que eu acabei de falar para vocês, todos ali, que também são tags. Os elementos dizem para o navegador como mostrar o conteúdo, exatamente. Então, se você tem um texto maior, tem um elemento para o texto ser maior. Se você tem um texto menor, tem um elemento que o texto vai ser menor. Se você quer mostrar um endereço, tem um elemento para o endereço. Se você quer mostrar, por exemplo, um link que vai abrir uma outra página, então se eu clicar aqui, ó, ele foi para uma outra página. Então isso aqui é um outro elemento. Imagem, outro elemento. Um ícone, outro elemento. Um menu, essa barrinha, essa separação, espaçamento. Então tudo isso aqui, para cada um a gente vai ter um elemento específico. Ah, mas é muita coisa, é difícil decorar? É muita coisa. Com o tempo, com a prática, fica mais natural.
Os elementos HTML descrevem pedaços de conteúdo como isso é um cabeçalho, isso é um parágrafo, isso é um link. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um código HTML de uma página. O que é isso aqui? Então, essa primeira marcação aqui, esse primeiro elemento, está dizendo que o site vai utilizar HTML5. O segundo está começando um bloco HTML. Então, toda a página, todo o conteúdo da estrutura da página fica no bloco HTML. O HTML é o nó raiz da página. E ela é como se fosse uma árvore. Então, desde um nó, a gente vai colocando outros nós. Aí a gente vai ter, dentro do HTML, a gente vai ter um nó de head. O que é esse head? Esse head são meta-informações que não são visíveis na página. Tá? Por exemplo, o título da página. O que é esse título aqui? É o título que fica aqui em cima do navegador. Ó. Então, Introduction to HTML. Se eu colocar uma página e no title aqui eu colocar Introduction to HTML, vai ficar ali em cima do navegador. Né? Nesse caso, se a gente abrisse essa página aqui, ia ficar aqui em cima Page Title. E a gente pode ter várias outras informações. Tá? A gente pode carregar aqui o CSS. A gente pode ter informações, por exemplo, para Google. Então, olha, minha página, o título da página é esse. A descrição da página é essa. É uma página de produto, produto tal. A gente pode colocar favicons, então carregar essa imagenzinha aqui que fica no navegador. Ó. Isso aqui que a gente chama de favicon. A gente coloca também no head. Então, tudo que são meta-informações, ou seja, informações que não são visíveis para a página, a gente coloca dentro desse head. E uma coisa legal é que sempre que um nó, ele sempre vai começar e vai terminar. Ele sempre vai ter um nó de abertura e um nó de fechamento. Então, por exemplo, ó, o head, ele começa aqui e ele é finalizado e fechado aqui embaixo. Ó. Eu tô olhando aqui no ABS se tá bom o zoom da página. Talvez eu tinha que ter dado mais um zoom, viu? Mais um. Acho que agora ficou melhor. Mais um, talvez, 150. Beleza. Então, a gente abre aqui e a gente fecha aqui. E como que a gente fecha? A gente repete o nome do nó, só que a gente coloca um barra na frente. Então, o sinal de menor, o nome do elemento ou o nome da tag, sinal de maior. Para fechar, menor, barra, repete o bloco que está fechando. Então, esse aqui está fechando o head e maior. Title é uma coisa. Então, title, abre ele aqui e fecha ele aqui. Então, o conteúdo dele vai ser isso aqui. E o body, o que é o body? O body são as informações que são visíveis, né? Então, voltando no site da Globo, acho que o site da Globo não precisa dar zoom, que tá bem grande. Voltando no site da Globo, então, tudo isso aqui tá no body. Tudo. Tudo que a gente tá vendo aqui tá dentro do body, né? Do HTML, da marcação. O H1, o que é o H1? Ele é o heading 1. O que quer dizer heading 1? É um título bem grande. É o título principal da página. O P é parágrafo. Tá? E vocês vão ver sempre que os nomes da tag HTML, ou eles já são palavras em inglês completas, então, por exemplo, title, título, body, corpo, head, cabeça, ou eles vão ser abreviações para palavras em inglês. Então, H1, heading 1, P, parágrafo. E a gente vai ter vários outros elementos. Tá aqui embaixo, ó, exatamente o que eu falei. Ó. Então, essa é a primeira parte, HTML5, tá? Eu não vou ficar repetindo isso aqui porque eu já expliquei tudo. Aqui, o elemento. O que é o elemento HTML? É o nome da tag, ó. Então, a gente coloca o nome da tag, o conteúdo, e a gente fecha. Então, primeiro parágrafo e tal. Praticamente isso aqui, olha lá como ficaria essa página, ó. Então, my first heading, my first parágrafo. Só que muda que aqui tá errado. Aqui ficaria page title. Por que ficaria page title? Porque no title aqui a gente colocou page title. Aquele exemplo, essa foto, esse print aqui tá errado. Aqui ficaria page title. Essa aqui é a estrutura de uma página HTML. Então a gente pode ver ali os nós. Então a gente tem HTML, head, title, né, e por aí vai. Legal. Então, é basicamente desta forma que funciona. Lembrando que sempre nós vamos trabalhar com nós, com elementos. Legal. Então, o que funciona, né? Então, quando eu venho aqui no site, né, antes da gente começar a escrever um pouco de código aqui, qual que é o processo para renderizar uma página? O que acontece? Então, aqui no meu blog, ó, site, blog, Matheus Castiglione, desconstruindo a web. Tem uma série de posts que eu comecei a fazer no meu blog, nem lembro da onde eu parei, e tanto que eu fiz.
Mas esse aqui, ó. Então, desconstruindo a web, renderização de página. Então, como que é feita uma renderização de página? Então, vamos lá. O que é um navegador? Muitas vezes você deve ouvir falar navegadores web, browser, web browsers e por aí vai. Então, o que é? É o Google Chrome, Firefox, o Safari do iOS, Opera, o Brave, que é o que eu uso, Internet Explorer, que é um grande legado, né? Acho que provavelmente foi um dos pioneiros em tudo isso, o Microsoft Edge, que é o atual, que veio para substituir o Internet Explorer. Então, o que é? O navegador ele é um programa, é uma aplicação que vai conseguir carregar um site, uma página, né? Então, vai conseguir navegar na internet. Então, por exemplo, o Google Chrome é um navegador, mais definição, navegador. Tá, o que é um navegador? Olha lá, é um software que carrega arquivos de um servidor remoto ou do disco local e disponibiliza para visualização. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu entrei nessa URL aqui, ó, no blog Matheus Castiglione, ou quando a gente foi lá no site da Globo, ou quando a gente foi aqui no site, por exemplo, W3 Schools, o que ele fez? Nesse caso, ele carregou dados de um servidor remoto. Então, ele foi lá onde está o meu blog hospedado na nuvem, no cloud, pediu, olha, me dá a página que bate aqui com esse endereço. Aí um servidor lá falou, beleza, então o conteúdo dessa página é esse, toma. O que é o conteúdo? HTML. A Globo, mesma coisa, a gente colocou globo.com, pum, deu enter. Tem várias coisas que acontecem aqui, né, com resolução de DNS, navegação da internet, rota, handshake, camada de segurança, tem um monte de coisa aqui que acontece, mas o ponto principal voltando aqui para simplificar, ele vai lá no servidor da Globo e fala, ei Globo, me dá a sua página principal. E a Globo fala, beleza, toma aqui. Esse é o conteúdo da página principal. Então, esse é o HTML da página principal. Aí o navegador vai pegar isso e vai renderizar na tela. Então, beleza. Então, agora que eu tenho o conteúdo, eu vou mostrar na tela. Então, o que o navegador é feito? Ele é um software, uma browser engine, a gente não precisa entrar em detalhes agora. Olha lá, enviando e recebendo informações. Ó. Então, tem o computador, tem o HTML, que é um byte de informação. Não se atente aqui a bytes, mas pense que o servidor, ele vai devolver isso aqui, ó. Ele vai devolver isso aqui, ó. Então, beleza. É isso que você tem que renderizar, toma aí. Beleza, ele vai pegar, vai renderizar. Então, como que começa, né? A primeira coisa que o navegador vai fazer, ele vai pegar todo esse conteúdo e vai tokenizar ele. O que quer dizer, ó? Então, sem esse processo de tokenização, apenas um monte de caracteres sem identificado. Ele vai analisar o seu código, vai definir todos os elementos. Então, beleza, aqui tem o HTML raiz, a tag root HTML, aqui tem um head, aqui tem um title, aqui tem um body, aqui tem um cabeçalho, aqui tem uma separação, aqui tem uma imagem, aqui tem um link, aqui tem um parágrafo, aqui tem um telefone, aqui tem um endereço, aqui tem um texto. Ele vai fazer tudo isso. Então, ele vai pegar todas essas tags HTML e vai tokenizar ela, e vai entender quais são as tags, quais são os nós. Ele vai montar a árvore do HTML. Olha lá, criação de nós, ó. Então, o que ele vai fazer? Beleza, aqui tem um HTML, aqui tem um bar, aqui tem um P, aqui tem um hello, aqui eu tenho outro P, aqui tem o Word. Então, a tokenização, eles vão ser convertidos para esses nós e os nós vão ser convertidos para uma árvore. Então, esse é o primeiro processo que o navegador vai fazer. Todos vão fazer dessa forma, tá? Depois, ele vai trabalhar no DOM, né? Calma que a gente já vai entrar nesse detalhe do DOM. Já acabou o artigo? Achei que ia ter mais coisa. Então, beleza. O que é esse DOM? O DOM, ele é uma abreviação para Document Object Model. O que é esse modelo de objeto, esse documento, modelo de objeto documento? O que isso faz? O DOM, ele é uma representação do seu HTML para o navegador. Né? Então, o navegador, ele vai transformar todo o HTML, todos os elementos, todos os nós, em um DOM. Ele vai criar essa árvore. E aí, tudo que está na nossa página, ele vai estar nesse DOM. Eu quero adicionar um parágrafo novo. Adiciona no DOM, vai estar lá. Então, entendam isso como se fosse uma representação visual e técnica para a sua página. Né? Então, cada nó, ele vai ser representado no DOM. Então, por exemplo, o DOM estabelece o relacionamento de pais e filhos, irmãos, tal, por aí vai. Legal, deixa eu ver o que mais. O processo de construção do DOM pode levar algum tempo, sim. Né? Quanto mais. Já pegaram algum site que demora muito para carregar?
É porque o HTML dele é muito grande. Então esse processo ele é longo, porque o navegador tem que fazer tudo isso. Ele tem que pegar o HTML inteiro, que é um texto, imagina um texto puro, né, como se fosse um bloco de notas, uma mensagem que vocês mandam para alguém no WhatsApp. Então esse texto que ele vai carregar, que chega em bytes para ele vai ter que transformar esse texto em tokens. O que é essa transformação de tokens? Ele vai fazer a tokenização. O que é a tokenização? É pegar todos os elementos HTML e criar os devidos nós para eles e montar essa árvore. Montou essa árvore, eu tenho uma árvore de nó? Beleza, agora eu vou jogar isso na página, vou jogar isso de uma forma visual. Aí ele vai pegar os nós e vai transformar no DOM. E aí o DOM a gente vai conseguir enxergar visualmente falando. Então é mais ou menos esse processo, né? Então é dessa forma que funciona o carregamento de página web. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Tem resolução de DNS. Então, por exemplo, vocês viram que eu coloquei no URL, blog.mateuscastilhone.com.br/desconstruir na web renderização de páginas. Né? Então, isso aqui, esse HTTPS descreve uma coisa. Esse blog descreve uma coisa. Esse Matheus Castiglione descreve uma coisa. Então, por exemplo, HTTPS é o protocolo que a gente está utilizando. Qual é o protocolo? É o protocolo HTTP. Né? O que quer dizer protocolo HTTP? É um protocolo que a gente consegue fazer requisições de troca de informações. O que é o S? O S é de segurança. Então, o HTTP inicial, o protocolo HTTP inicial, ele não tinha segurança. Era um protocolo muito vulnerável, porque nos primórdios da web não existia preocupação com segurança, né? Aí, nas suas versões mais novas, a gente adicionou a camada de segurança, que é esse S. O que é esse blog ponto aqui, ó? Esse blog ponto, esse aqui é um CNAME. O que é o CNAME? O CNAME é como se fosse um alias, um subdomínio para um domínio. O que é um domínio? O domínio é o nome do site, é o endereço do site. Então, mateuscastiglione.com.br é o domínio, né? É o domínio do site. Eu tenho que comprar esse domínio, eu pago todo ano esse domínio. E aí, o que é o blog.mateuscastiglione? É um subdomínio do domínio Matheus Castiglione. Então, quando você tem um domínio, você pode colocar quantos subdomínios você quiser na frente. Então, eu queria colocar, por exemplo, lá, blog.meu.lá Matheus Castiglione. Não tem problema. Desde que eu seja o dono do domínio Matheus Castiglione, eu posso colocar esse subdomínio aqui, sem problema algum. Depois, o que é esse barra na frente? Esse barra na frente, de uma forma simplificada, né? Tecnicamente, a gente chama isso de resource, que é o recurso. Mas o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a rota que a gente tem que renderizar. Então, lá no servidor, quando eu construir meu blog, eu tenho um servidor, né? Tá configurado, tem um código lá na nuvem, que quando a gente colocar Matheus Castiglione, blog.Matheus Castiglione, ele vai conseguir bater lá no servidor, e o servidor vai falar assim, opa, alguém quer falar comigo, alguém tá pedindo alguma coisa. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo conteúdo da página Desconstruindo na Web. Aí ele vai falar, beleza, então o conteúdo dessa página aqui é esse. É como se fosse, por exemplo, uma lista telefônica, um dicionário. Imagina que vocês têm lá, por exemplo... deixa eu ver um outro exemplo. Imagina que na carteira de vocês tem várias separações. E aí tem lá, na primeira folhinha tem essa CNH, na segunda tem o título do eleitor, na terceira tem CPF, por aí vai. Então imagina que cada rota aqui vai ter uma definição e para cada conteúdo dessa rota vai ter lá o conteúdo da carteira. Você entra lá e você pega, né, a CNH, por exemplo. Então seria mais ou menos dessa forma, tá? Então para cada rota a gente vai ter o conteúdo que a descreve, né? Então, qual é o conteúdo, qual é a informação, qual é o HTML, qual é o código, qual é a representação dessa rota? Fica lá no servidor, guardadinho, bonitinho. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona, né? E aí, tudo isso aqui a gente chama de URL. Então, que a gente coloca no navegador, na barra de endereço do navegador completa, a gente chama de URL. E depois a gente vai ter um tal de URI. Tá? Então, vamos com calma que a gente vai entender mais algumas coisas. Então, exemplo, HTTP. HTTP means. Então, o que é HTTP? Olha lá. Então, HTTP ele é uma abreviação para Hypertext Transfer Protocol. Então, um protocolo de transferência de hipertexto. Isso aqui ele foi criado para a web, tá? Para a gente fazer troca de informações. Então, imagina que antigamente existia-se a rede de computador, né? Imagina que na minha casa que tem uma rede, na casa de vocês tem outra rede, no YouTube tem outra rede. E aí, como que a gente... Imagina que eu tinha as minhas páginas HTML, as minhas páginas prontas, lá criadas, e vocês tinham na sua casa de vocês. Aí a gente falava, putz, mas agora eu quero acessar a página do Matheus. Quero acessar o blog do Matheus. Eu quero ver o HTML do Matheus. Como que a gente faz isso? Aí criou-se o HTTP.
E aí também, às vezes, esse www, antigamente ele era padrão, tá? Ele era obrigatório. Se a gente não colocasse esse www, não funcionava. O que é o www aqui? É um subdomínio para o domínio w3school.com. Hoje em dia, isso aqui ele é opcional, né? O HTML, os navegadores, os servidores, eles fazem automaticamente essa adição, essa conversão para o www. Vocês viram que eu removi, deu enter, ele colocou. Então, hoje em dia não é mais obrigatório, mas antigamente era. E o www, o que é? Então, World Wide Web. Então, uma rede ampla do mundo, né? Que é a internet. O www é a internet. E a internet nada mais é uma rede com todos os computadores conectados. Então, se você está na internet, o seu computador está na rede do mundial. E aí, claro que tem outras coisas, tem rede privada, rede pública, e tem a rede doméstica, tem a rede do seu provedor de internet, tem o roteador, rede local, e por aí vai. Mas eu não vou entrar em tópicos de rede aqui nesse momento. O que mais que a gente viu? Deixa eu ver se nessa página aqui fala HTTPS. Olha lá, Web Client, Cloud, o servidor, basicamente o que eu expliquei. Aí o cliente, que é o navegador, ele vai levar uma requisição HTTP para o cloud, que vai chegar lá no servidor web. O servidor web vai receber e vai processar essa requisição, vai devolver uma resposta para o navegador, e o navegador, o cliente vai receber essa resposta e pum, jogar na página. Tá. Vamos ver se em algum momento ele vai falar, não falou de HTTPS, então vamos lá. Então HTTPS means. Então o que é HTTPS? HTTPS é uma versão segura do HTTP, né? Então o que é esse S? Deixa eu ver em algum lugar aqui. Aqui, ó, ele é esse TLS SSL, tá? Esse é o significado do HTTPS. O que esse HTTPS faz? Quando você utiliza um site que não tem HTTPS, esse site ele não é muito seguro, né? Por quê? Imagina que você está no Facebook, né? E vamos supor que hoje o Facebook não tem HTTPS na página do Facebook, no endereço. Quando você for preencher o seu usuário, sua senha para você logar no Facebook, vai ter lá um formulário. Então vamos abrir aqui o Facebook. É que se eu abrir aqui, eu já vou estar logado e vai abrir o meu Facebook, né? Mas vamos abrir uma aba anônima, ó. Então, facebook.com. Então, tá aqui, ó. A gente vai lá, vou colocar meu e-mail, vou colocar uma password, eu vou clicar no botão, ou eu vou dar um enter, eu vou submeter esse formulário. E aí, o que vai acontecer? O Facebook, o navegador vai pegar o que eu digitei no e-mail, vai pegar a informação que eu coloquei no password e vai mandar lá para o servidor do Facebook. Uma requisição HTTP lá para o servidor do Facebook. O servidor vai receber isso. Ele vai falar, alguém está querendo logar, alguém enviou uma requisição para você e ela quer entrar no Facebook. Quem é essa pessoa? Esse aqui é o e-mail, esse aqui é o e-mail, esse aqui é o password. E aí, se ela pode logar ou não. Aí o Facebook vai lidar com isso, né? Vai provavelmente pegar esse endereço e-mail, vai bater no banco de dados dele, vai ver, putz, existe esse usuário? Não existe? Tá certo o e-mail? Tá certo o password? E vai ver. Se tudo tiver ok, você vai ter acesso ao site do Facebook. Se a gente fizer isso sem HTTPS, né, imagina que tem um processo de hacker que a gente chama, que é sniffar a rede, né, o sniff. O que é isso? Imagina que você foi no Starbucks ou alguma cafeteria ou alguma rede pública, você conectou numa rede pública, na academia, no Starbucks, cafeteria, padaria, shopping, por aí vai. E aí você foi lá no Facebook, colocou seu e-mail, colocou sua senha, pum, deu enter. O que é o processo de sniffar, né? Sniffar a rede quer dizer que uma pessoa logada na mesma rede que você está, ou seja, se você logou no Wi-Fi do Starbucks, você está na rede do Starbucks. E se ele é público, qualquer pessoa pode estar na rede do Starbucks. E aí esse processo de sniffar a rede é um processo que a pessoa abre um software, ela abre um programa, que ele vai ficar rastreando todas as requisições que aconteceram dentro da rede do Starbucks. E se você foi lá, colocou a página do Facebook, colocou seu e-mail, colocou sua senha e pediu para fazer uma requisição, ela vai conseguir ver essa requisição. Se a requisição não tem HTTPS, ela só tem HTTP, ela não é segura. Por quê? Porque nesse software vai mostrar lá a sua requisição e a pessoa vai conseguir ver, beleza, vai estar o e-mail do Matheus, vai estar a senha do Matheus. Ela sabe todas as suas informações, ela vai conseguir ver o que você digitou no e-mail na senha. Aí ela consegue te hackear. Por quê? Porque agora ela vai copiar aquilo, ela vai tentar logar também, ela vai conseguir, porque a senha vai estar ok, o e-mail vai estar ok. Mas, quando existe o HTTPS, quando tem essa camada de segurança, essa requisição, antes de ser enviada na rede, antes dela cair na rede, ela é criptografada, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai pegar os dados que você colocou, né,
no formulário e ela vai criptografar, ela vai trocar esses dados, vai aplicar um algoritmo de criptografia que a pessoa ela ainda vai conseguir ver a requisição que você fez, mas na que ela clicar para ver o conteúdo da requisição, ela não vai conseguir ver o seu e-mail, ela não vai conseguir ver a password, ela vai ver um monte de caractere louco, um monte de informação maluca que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque isso está criptografado através do HTTPS. Então essa camada de segurança é uma camada de criptografia, né? Sem HTTPS, ela consegue ver, por exemplo, as informações aqui do web, do Facebook, ela consegue ver tudo. Com HTTPS, ela mal vai conseguir ver as informações aqui em cima do navegador, porque fica tudo encriptografado. Então, por isso que sempre quando vocês forem utilizar uma página que não é segura, atente-se a isso. Se vocês estão numa rede pública, que tipo de site que é, qual a informação que vocês colocaram, né? E hoje, por padrão, os navegadores, quando a gente acessa um site que não tem o suporte para HTTPS, o próprio navegador vai falar assim, opa, você está tentando acessar uma página que não tem segurança, não é segura. Você tem certeza que você quer fazer isso? E aí você tem que ir lá clicar na, não, eu quero acessar, vai em frente. Né? Por conta de todos esses problemas que podem acontecer. Então vamos ver se nesse exemplo vai ter, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui é um exemplo muito simples, ó. Isso aqui é... Por que é muito simples? Porque às vezes a criptografia aqui vai ficar ilegível. Às vezes vai ser uns caracteres mais doidos ainda, que não vai ser isso aqui. Isso aqui a gente consegue ler. Não faz sentido nenhum, mas a gente consegue ler, né? Então aqui tem um I, um T, um M, um 0. Deixa eu dar um zoom aqui no OBS. Mais um, 150. Então, ó, tem um I, um T, um M, um R, um 0, um I, um R, um Y, um I, um E, um H, um V, um P, um A, um 6. Então, isso aqui a gente consegue entender. Mas às vezes a criptografia ela é tão louca, ela é tão bizarra, que a gente não vai nem conseguir, não é legível. Né? Então, esse texto aqui descriptografado se torna esse texto aqui criptografado. E aí, como que a gente faz isso? Como que nós fazemos? Como que os sites fazem isso? Através de chave pública e chave privada. Vocês podem ver que todo site, se a gente clicar aqui em cima, eu não sei onde que o Brave mostra, mas o Google Chrome ele mostra. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, a conexão é segura. Configurações do site. A gente consegue as configurações do site. A gente consegue... Eita, não. Favorita não. Então, segura, ó, o certificado é válido. O que é certificado? Uma página, para ela ser segura, para ela ter HTTPS, ela precisa ter um certificado. Esse certificado ele tem uma chave privada e uma chave pública. E aí, qual que é o processo de criptografia? A chave pública, ela fica disponível para todo mundo. Então, quando você faz uma requisição, o site vai pegar, você faz o download da chave pública na sua máquina, a chave pública vai pegar as informações e ela vai aplicar um algoritmo de criptografia. Qual é esse algoritmo? Qual é esse algoritmo que ela vai aplicar? Várias formas, várias razões, depende, existe N algoritmos de criptografia. Mas o ponto é, a sua chave pública vai aplicar uma lógica que só a chave privada consegue descriptografar. Ninguém consegue. Ninguém, além da chave privada, não consegue. Então, por isso que se a pessoa pegar as informações na rede, então, vou pegar isso aqui e vou copiar. E vou tentar descriptografar. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque o segredo, a regra, a lógica ali, ela só é possível ser quebrada com a chave privada. Mas existem algoritmos que tentam... Existem algoritmos para tentar quebrar a criptografia. Existe, mas é um processo extremamente complexo, extremamente longo, demora muito, tem que aplicar várias regras, é muito complexo, não é simples assim, tá? Então, mais ou menos é dessa forma que funciona o HTTPS. Tá, vamos ver o que a gente vai conseguir. Então, tem o TLS, o SSL, esse aqui já... Tá, então aqui tem umas coisas mais técnicas que nesse momento a gente não precisa entrar. Aqui a gente pode fechar também. O blog a gente pode fechar. Na verdade, a gente estava falando lá do recurso, né? Então, o que é aí? Depois que a gente vê lá o domínio. Então, domínio, entenda que é o nome do site. Por que existe o domínio? Porque uma outra forma na internet, na rede, tudo é número, tudo é um endereço de IP. Né? Então, IP address. Então, o que é o endereço de IP? Né? Então, IP address. Então, isso aqui ó, é o endereço de IP, ó, 192.0.2.1. Isso aqui é o endereço de IP versão 4, tá? É a primeira versão que tem. Esse aqui é o endereço de IP na versão 6. O que muda de um para o outro? Deixa eu dar um zoom aqui que eu sempre esqueço. Então, vamos lá. 192.68.2.1 é o endereço de IP na versão 4. Ou seja, ele consiste de 4 partes que cada parte vai de 0 a 255. E o endereço de IP na versão 6, ele é esse negócio loucão aqui.
Qual que é a diferença? A diferença é, quando a web foi criada, eles pensaram nesses 4 bloquinhos, que vai de 0 a 255, mas hoje existe tantas máquinas na internet, existe tanto acesso, tantos dispositivos conectados na internet, que a possibilidade de definição única de IP utilizando a versão 4, ela está chegando ao fim. Se ela já não chegou ao fim, ela está chegando. Tá? Eu não tenho certeza agora se ela já chegou ao fim. E aqui eles falaram, pô, a gente precisa de uma forma de continuar expandindo. Então, por exemplo, hoje ninguém vai conseguir continuar na internet mais porque chegou no limite. Então, criou-se o IPv6. Aí o IPv6, a possibilidade dele de dispositivos conectados com definição única na internet é um absurdo de capacidade. Então, para um dia chegar no limite vai demorar muito. E chegar no limite, eles vão criar um novo padrão, IPv7, 8, sei lá qual for. Né? Então, o meu site, ele internamente, tecnicamente falando, computacionalmente falando, ele é resolvido com IP. Mas de todo mundo tem que decorar IP. Imagina, por exemplo, você sabe, vamos supor que o IP do Facebook é 123.321.321.123. Beleza? Aí o site do Matheus é 105.251.170.442. Tipo, não tem como a gente decorar tudo, isso é muito complicado. Então, criou o seu domínio para que a gente dê nomes legíveis e memoráveis, né, memorizáveis, para os endereços de IPs. Então, no final, esse mateus.castilhanha.com.br aqui, ele vai virar endereço de IP. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso são as máquinas, são os computadores, são os servidores, as nuvens e os provedores. A gente não. Então, por isso que existe lá o domínio. E aqui vai ter lá o resource, né? Então, MauRL era composto de tudo isso. Legal. Então, voltando aqui no HTML, como que a gente faz para criar uma página HTML? Né? Qual é o processo para a gente fazer isso? É muito simples. A gente tem que vir na máquina e criar um arquivo HTML. Então, vamos vir aqui no Finder, em Downloads, e a gente vai criar aqui, ó, uma nova... Eu não consigo criar um arquivo direto aqui? Não, então vamos fazer diferente. Vou abrir o terminal da minha máquina. Tá aqui, vamos centralizar ele. Aí aqui no terminal eu simplesmente vou na pasta de vídeos, vou criar uma pasta nova, então vídeo, introdução, HTML. Vou abrir essa pasta no VS Code. Calma que eu já vou explicar o que é VS Code. Isso aqui, o terminal, gente, imagine que, pensa o seguinte, o que é um terminal? Esse vídeo aqui, como ele é bem introdutório, eu vou explicar tudo. O que é o terminal? O terminal é uma forma da gente fazer tudo o que nós conseguimos visualmente com comandos. O que isso quer dizer? Quando você mexe no navegador, no celular, você consegue abrir pasta, você consegue abrir aplicativo, você consegue criar arquivo, você consegue deletar arquivo, renomear arquivo, você consegue navegar nas pastas, você consegue copiar o arquivo, né? Ctrl+C, Ctrl+V, você consegue fazer várias coisas, você consegue editar o conteúdo do arquivo, então quando você dá double click no arquivo, você abre o arquivo, você edita o conteúdo, a gente consegue fazer tudo isso visualmente. Né? O terminal nada mais é do que uma possibilidade, um meio da gente fazer tudo isso que é visual com comandos. Mas por que eu vou querer fazer isso? Porque quando você acessa o servidor, por exemplo, nas nuvens, não existe uma tela para o navegador na nuvem. Quando você está na sua máquina e você vai acessar uma máquina que está lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Tipo, você não consegue abrir uma tela. Você conseguiria abrir uma tela se você fosse lá nos Estados Unidos, lá no data center, por exemplo, lá onde está localizada a sua máquina, e você colocasse um monitor no seu computador, no notebook, no computador, no servidor, seja o que for. E aí você vai ter um teclado ou mouse. Então você consegue... o visual, a tela é física. Aqui na minha máquina, eu estou gravando, eu tenho uma tela, eu tenho um monitor que está no notebook. Só que quando eu quero acessar meu servidor que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, para mexer com o meu blog, por exemplo, não tem como, não tem uma tela, eu não consigo ligar meu computador, meu monitor lá. Então a gente tem que, de alguma forma, conseguir acessar, conseguir navegar nas pastas, tudo de forma não visual, tudo por comandos. Então, por isso que existe. Né? E o visual, ele veio bem depois. Né? Os primórdios da tecnologia da programação, nos primeiros computadores, não tinha comando. Né? Então, vocês podem ver que, às vezes, vocês vão num banco, por exemplo, e as pessoas estão lá, o gerente da conta de vocês, a gerente, quando vocês estão conversando com ela está só mexendo com um monte de comando. Você vê uma tela preta, branca, com um monte de texto, que vocês estão vendo aqui, e ela vai apertando. Por exemplo, F1 vai para tal tela, F2, sei que lá, tal...
Por quê? Porque antigamente, né, não existia essas interfaces bonitas que nós estamos acostumados. Isso foi criado bem depois. E antes do terminal, antes dos comandos, era uma outra coisa pior ainda. Então, aqui na minha máquina, eu vou criar o arquivo index.html. Aí deixa eu centralizar o VS Code. Vamos dar um zoom aqui no VS Code. E aí aqui nesse arquivo, olha para vocês verem, eu vou colocar exclamação e eu vou dar um Enter. Olha o tanto de código que o VS Code gerou pra gente. Então por isso que é muito bom utilizar um editor de código. Porque se você estivesse utilizando um bloco de notas, você ia ter que escrever linha por linha, palavra por palavra, letra por letra, tudo isso daqui. Agora o VS Code não, o VS Code ele ajuda muita gente. Olha o tanto de código que ele já colocou com um caractere que eu digitei. E isso aqui é chamado de Emmet. Tá, então se a gente ver aqui ó, na internet, ó, Emmet VS Code. Esse Emmet aqui, ó, deixa eu no site do Emmet que era melhor. Ele que é a tecnologia que faz isso. Então, por exemplo, ó, tem várias coisas. Eu quero colocar um header, uma div com um ID. A gente coloca só esse hashtag aqui, ele vai escrever tudo isso aqui, ó. Quero colocar uma div com essa classe title, a gente coloca ponto title. Quero colocar uma URL com 5LI, a gente coloca isso aqui, ele vai criar tudo isso aqui. Então, esse Emmet são atalhos para a gente conseguir programar mais escrevendo menos. Então, o VS Code por padrão já vem com isso daqui embutido. Maravilha. Agora aqui como title, eu vou colocar a minha primeira página. E eu vou pedir para ele abrir lá no navegador. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no arquivo. Vou pedir para ele revelar no meu explorador de arquivos, o Finder. Vou clicar e segurar, vou dar Alt Tab aqui e vou jogar no navegador. Ó. Então, tá aqui. Você poderia apertar o Ctrl O, você poderia ir lá em File, Open. Mas eu fiz dessa forma aqui, que é eu estou mais acostumado. Então, olha, o título está aqui em cima, ó, minha primeira página. E ele carregou isso aqui, index.html, lá na pasta vídeos, no meu usuário, tudo certinho. Por que você chamou de index.html? Quando a gente está trabalhando com sites com HTML puro, né, cru, então todas as nossas páginas vão ser arquivos HTML. E por que eu falo isso? Porque tem várias formas de a gente criar um site, com várias tecnologias, com várias linguagens, com várias bibliotecas, vários frameworks, e cada um vai ter a sua forma de criar suas páginas. Às vezes você não vai ter esse arquivo HTML, às vezes você vai ter uma outra extensão, um outro arquivo, às vezes você não tem arquivo nenhum. Então depende muito. Mas no caso de HTML puro, que é o conteúdo do vídeo, é muito comum, é um padrão muito recomendado, muito forte, muito seguido, que é a página raiz, né, a primeira página principal do seu site, ela chama index, index.html, porque é um arquivo HTML. Aí depois, as próximas páginas, você pode colocar outros nomes, a página de produtos HTML ou products HTML, a página de um blog.html. Então aí não tem problema nenhum, mas a raiz é muito comum que seja index.html. Eu posso colocar outro? Pode colocar outro, problema nenhum, porém você vai precisar configurar algumas coisas no servidor que você está utilizando para renderizar a sua página, porque por padrão ele vai procurar um arquivo index.html, se não tiver você precisa falar para ele, olha, eu não tenho um index, mas utilize esse aqui como principal, mas isso é possível. Agora, a gente vai escrever um HTML bem simples, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um header. Dentro do header eu vou colocar um nav. Dentro do nav eu vou colocar um L. Calma que já que eu vou explicar tudo isso aqui, tá? Fique tranquilo. Melhor, vamos fazer aqui com o empty para vocês verem, ó. Então header, dentro do header um nav, dentro do nav um L, dentro do L um LI, dentro do LI um A. Só que aqui eu quero 3 LI, ó. Então eu vou dar um Enter, olha o tanto de código que o VS Code gerou, ó. Gerou tudo isso aqui através do Emmet. O Emmet existe no bloco de notas? Não. Existe no Notepad? Não sei dizer. Então vamos colocar aqui barra. Então aqui ó, home, produtos. Em lugar do home eu vou colocar início, né? Início, produtos e blog, por exemplo. Depois vamos ter uma página principal, que dentro dela vai ter um H1, meu título, vai ter um H2, vai ter uma seção, um H2, minha seção. Aí aqui a gente pode ter, por exemplo, uma div, que vai ter um H3, meu terceiro título.
A gente pode ter, por exemplo, um rodapé. Que no rodapé vai ter um texto pequenininho. Então, informação. A gente pode ter um endereço, um address. Meu endereço. Eita. A gente pode, por exemplo, ter aqui uma outra seção que vai ter um formulário. Dentro do formulário a gente vai ter um agrupamento de campos que tem uma legenda, legend, meus campos. Aí vai ter aqui meu campo e de fato o input. Aí existe, por exemplo, uma outra seção, por exemplo, com o arquivo MG. Tá dentro do MG tem um figure. Dentro do figure a gente pode utilizar o figure caption. Tem tabela, então table, head, th, quer dizer, th, coluna 1, 2, 3, e tbody, tr, td, 1, 2, 3, aí depois tem table caption, table footer, tem um monte de informação, tá? Se a gente voltar na página e recarregar, deixa eu dar um zoom aqui, 150, ó. Vocês podem ver que, por padrão, o navegador ele é responsável por colocar estilos próprios para diferentes elementos. Então o link fica azulzinho, o meu título fica grandão, o field set fica essa bordinha, a tabela fica tudo ali uma na outra. Aí depois tem strong, vou deixar em negrito, tem i, vou deixar em itálico, tem vários elementos. Mais pra frente eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Mas o ponto principal e aí, como que a gente faz, né? Está tudo bem ter esses estilos diferentes? Não está tudo bem. Tem uma técnica que a gente vai ver no próximo vídeo de estilização, mas dando um spoiler, essa técnica chama de Reset CSS. E o que ela consiste? Ela basicamente, o que a gente vai fazer, né? A gente vai resetar todos os estilos padrões exclusivos de todos os navegadores. Então, por exemplo, se no Chrome, por padrão, um link é azul, porém no Mozilla por padrão é roxo, a gente vai aplicar um estilo que a gente vai deixar por padrão uma cor só. Se por padrão no Chrome o campo aqui vai ter essa borda azul, mas no Safari vai ter uma borda verde, a gente padroniza com uma borda azul. Então a gente pega todas as diferenças e a gente remove essas diferenças deixando um padrão único. E aí dali pra frente a gente começa a aplicar os estilos próprios da página. Dessa forma a gente consegue diminuir as diferenças de estilo. Então, se você abrir no navegador, no Chrome, no Brave, no Firefox, no Safari, no Edge, no Opera, o site seu tem que funcionar da mesma forma. Então, essa técnica é chamada de Reset CSS que nós vamos ver no próximo vídeo. E o que são todos esses elementos aqui, né? Como vocês podem ver, os elementos do HTML, ou o nome dele vai ser completamente descritivo, em inglês, ou ele vai ser uma abreviação. Então, por exemplo, header, cabeçalho, nav, de navigation, o L de unordered list, que é uma lista não ordenada, o LI é list item, o A de anchor, de âncora. Aí tem o OL, que é o ordered list, que é uma lista ordenada, que vai ter 1.2, vai ter ponto, por exemplo. Então, olha o VS Code ajudando. Vocês viram que eu dupliquei esse código facinho e eu troquei aqui na tag inicial e já trocou a tag final. Logo, nós não teria isso. Olha lá, 1.início, 2.produto, 3.blog e o outro ali tá com bullet points. O H1 ele vai do H1 até o H7, que é o heading. Então, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Vai até o 7. Section é uma seção. O div é divisor, que é um divisor. Section é uma seção. O form de formulário. Field set é um agrupamento de campos. Legend é legenda. Label, é rótulo. Input, é texto, é campo. Então, img, imagem. Figure, de figura. Figure caption, fig caption, é o figure caption. Table head, que é o th. Table row, que é o tr. Table head, que é o th. O t-head aqui, na verdade, foi confundir. T-body, table body, table row. O TD eu não lembro o que é o D. Table divisor, não lembro o que é o D. Footer, rodapé, small é um texto mais menorzinho, endereço, o address é endereço.
Então vocês podem ver que é bem descritivo. Tudo isso aqui são tags HTML. O que mais que a gente pode fazer no HTML? HTML é só definir tag? É só abrir e fechar? Não. A gente também pode definir atributos para os elementos, para as tags. O que isso quer dizer? Assim como uma página tem o head, que são meta-informações da página, um elemento, uma tag, ela pode conter meta-informações. Ou seja, ela vai ter informações que não são refletidas visualmente. Exemplo, class, minha classe, ID, meu, título, style para fazer alguma utilização, que mais? Data attributes, então data loading, por exemplo, false, role que eu vou definir uma role, então, por exemplo, title. Então a gente vai ter várias informações, né? Se a gente voltar na página e recarregar, eu estou recarregando toda hora porque a gente está abrindo um arquivo HTML padrão. Então sempre quando você abre um arquivo HTML padrão, sem tecnologia nenhuma, toda mudança que você fizer no código, você salvar, você tem que vir aqui e recarregar. Eu sempre preciso fazer isso? Não. Tem algumas formas que a gente consegue trabalhar com um library loading, que a página ela vai recarregar sozinha quando tiver mudança no arquivo. Mas isso mais para frente eu vou explicar. Agora não. Então, minha classe, nada disso está refletindo ali no título, no header, quer dizer, o header está funcionando certinho. Então, por que tem isso aqui, né? O class, por exemplo, a gente utiliza muito para aplicar estilos, que a gente vai ver no próximo vídeo. O ID, ele é muito utilizado quando a gente quer referenciar, quando a gente quer buscar esse elemento, quer referenciar esse elemento em um outro elemento. Então, a gente utiliza muito dessa forma, né? Por exemplo, quando a gente quer buscar com JavaScript. A gente quer pegar esse header aqui, quando alguém clicar no header, a gente quer fazer uma coisa, a gente pode utilizar o ID para buscar ele. Também vamos falar de JavaScript mais para o futuro. O style, a gente pode aplicar estilos para esse elemento inline. Então, a gente aplica só para ele esses estilos. O data loading é o que a gente chama de data attributes, né? Porque só o loading ele não existe. Isso aqui não é um elemento, não é um atributo válido. Nem para o header e nem para nenhum elemento. Então, data loading, a gente pode colocar qualquer coisa. Então, data calopsita, data Mateus, vai funcionar. Né? Porque a gente está utilizando um data attribute, que é você colocar data, traço e o nome que você quiser. A gente pode colocar também 2, 3, quando a gente quiser. E o role ele vai definir uma semântica para esse elemento. Mas nesse caso você aqui não precisa, porque o header ele já tem uma semântica, né? Ele já é um cabeçalho. Mas, por exemplo, a div a gente poderia aplicar um role para ela falando que ele é um cabeçalho, se a gente quiser. Então a gente pode definir todas essas meta-informações, né? E aí, alguns elementos, eles vão ter atributos exclusivos e outros atributos, eles são globais, tá? Exemplo, o class, o ID e o style, eles são globais. Então, o data attribute também, na verdade, todos aqui são globais. Então, todos aqui a gente consegue aplicar em qualquer um. Em qualquer elemento a gente consegue aplicar data attribute, style, ID e class. Mas o href, por exemplo, a gente consegue aplicar só no âncora, só no link. Que mais? Aqui no input a gente consegue aplicar um pattern, ó. Pattern. Aqui a gente consegue colocar um require, a gente consegue colocar um autofocus, a gente consegue colocar um type text, por exemplo. Eu não coloquei o botão, né? Então a gente pode colocar um botão na página, ó, salvar. A gente pode colocar um type no botão, então button ou submit. Então esses atributos, o pattern, require, autofocus, seria exclusivo do input. Né? O autofocus está dizendo que quando a gente carregar a página, o cursor do mouse tem que ir automaticamente para esse campo. Isso é muito utilizado quando você quer utilizar páginas para você acessar a plataforma. Então o Facebook tem lá um e-mail e o password. Quando a gente abre o Facebook, vocês podem ver que a gente já consegue digitar porque o cursor do mouse já está no campo de e-mail. Eles fazem isso com autofocus. Required, se a gente tentar submeter o formulário, dar enter no campo, clicar no botão para submeter, se esse campo não estiver preenchido, ele não vai deixar, porque ele é obrigatório. E o pattern a gente consegue definir validações de preenchimento para esse campo. Então, por exemplo, só pode número, só pode letra com maiúscula, não pode ter espaço. A gente consegue definir várias regras de validação de preenchimento para o campo. Então, voltando e recarregando, tá lá, a gente não muda nada. Né? Tem o salvar, se eu clicar para salvar, ele joga lá para o campo e tá essa mensagem. Please fill all this field. Então, por favor, preencha esse campo. E é isso, então a gente consegue definir os atributos globais, ou seja, atributos que todos os elementos, todas as tags possuem, e alguns elementos possuiriam atributos específicos e exclusivos para eles em si. E um último ponto que a gente pode falar sobre HTML é sobre acessibilidade. HTML é semântico.
Tem um vídeo no meu canal onde eu faço acessibilidade, vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no título, no cardzinho também. É um título que, se não me engano, eu usei React, eu fiz com JavaScript puro, não lembro. Mas eu vou dar uma explicada novamente para ficar completo esse vídeo aqui introdutório sobre HTML. Então, o que é acessibilidade? É um assunto extremamente complexo, extremamente grande. Existem palestras e palestras, livros de acessibilidade. Mas de uma forma resumida, a gente tentar remover limitações e barreiras para que as pessoas consigam utilizar o nosso site, navegar no site ou utilizar a nossa aplicação web. O que isso quer dizer? O que é uma limitação? Dá um exemplo. Uma limitação pode ser visual. Imagina que a pessoa não consegue enxergar. Ela perdeu a visão por alguma razão, nasceu sem visão, enfim, ela possui a limitação visual. Então quer dizer que ela nunca vai poder acessar uma página, ela nunca vai poder usar a internet? Não faz sentido. Então, como essa pessoa pode utilizar a página? Ela pode utilizar, em vez de utilizar o mouse, ela vai utilizar o teclado como navegação, 100% teclado, e ela vai ter a ajuda de um software que é chamado de Screen Reader, que é o leitor de tela. O que esse software faz? Então, se vocês olharem, vou vou recarregar a página, eu vou apertar o campo, tá lá, ele focou no campo, tá? Porque tá com autofocus. Então, eu vou dar um tab, ó. O tab, vocês podem ver que tem uma azulzinha ali destacando o botão agora, o salvar. Se eu dar um auto tab, ele for lá em cima. Se eu dar um tab, ele tá lá no início agora. Se eu dar auto tab, produtos, blog, início, produtos, blog, e foi lá pro meu campo. Por que acontece isso? Porque alguns elementos, por padrão, eles são tabáveis, né? Vamos dizer assim, que você consegue navegar com um tab neles. Por exemplo, o título, você viu que ele não foi. Eu dei tab, ele não foi no título. Então, existe um atalho exclusivo, que o leitor de tela implementa, que ele vai no título. Não vou saber de cabeça agora o do Mac, mas tem um atalho que ele vai no título. E qual que é o ponto importante? Quando a gente está dando um tab aqui, então eu estou no campo. Se esse campo for autodescritível, o leitor de tela ele vai falar assim, você está no campo, dentro do formulário de meus campos, dentro do meu formulário, por exemplo, na seção de meu campus, e esse campo se chama tal coisa. Numa página de acessar o Facebook, por exemplo, que ele vai falar, olha, você está no formulário para acessar o Facebook e você está no campo de e-mail. Por favor, digite seu e-mail. Então, o leitor de tela vai ler e falar isso para a pessoa, se a página tiver semântica, se a página te conter essas informações. Porque o leitor de tela não consegue fazer mágica também. A gente precisa passar informações para ele, a gente precisa dar semântica, razões, motivos e propósito para ele. Então, por exemplo, o tab, salvar. O que ele ia falar assim, você está no botão de salvar. No caso do Facebook seria, você está no botão para acessar a plataforma. E a pessoa, então se eu estava no e-mail, digitei meu e-mail. Se eu fui na senha, digitei a senha, se eu estou no botão para acessar a plataforma, então ela pode apertar o espaço ou o enter e esse botão vai ser clicável através do teclado. Então é isso que quer dizer a semântica, o HTML semântico. E por que eu estou falando isso? Pode ser que vocês encontrem sites que só utilizem div. Então, na onde está o main vai ter div, H1 vai ser div, header vai ser div, now vai ser div, o L vai ser div, tudo. No código, no fonte, vai ser div, tudo. E aí, visualmente, a gente consegue aplicar estilos e deixar da mesma forma. Mas qual é a diferença? A diferença é, primeiro, para dar manutenção no código. A manutenção do código vai ser muito ruim, porque você vai ter que ficar procurando as coisas. Agora, se você tem um código semântico, você vai saber, beleza, eu tenho que mexer no header, então eu vou lá no header. Eu tenho que mexer no título da página, vou procurar o H1. Eu tenho que mexer no formulário da página, vou procurar um form. Tenho que mexer no rodapé, vou procurar um footer. Então fica muito mais fácil para dar manutenção, A gente consegue diminuir a complexidade de dar manutenção, de entender o código, de encontrar onde a gente precisa mexer. E além disso, a gente tem o fator acessibilidade que eu acabei de explicar para vocês. Então, um exemplo, Um exemplo aqui no formulário que a gente poderia colocar um area label, se não me engano. E aí a gente consegue passar uma informação para esse formulário. O campo de texto, a gente pode colocar, por exemplo, um placeholder. Aí, então, digite seu e-mail. Vou salvar, voltar na página e carregar, tá lá, ó. Então, eu consigo ler que está escrito digite seu e-mail. Mas a pessoa ela também tem que saber que vai digitar o e-mail. Então, o placeholder, o leitor dela vai ler para ele para ela. Então, campo, tal, digite seu e-mail. Então, ela sabe que ela tem que digitar o e-mail. O leitor de tela consegue falar para ela, porque a página está semântica.
Mas por que alguns sites não são semânticos? Por que alguns sites utilizam div para tudo? Porque esses elementos, eles não nasceram desde sempre com HTML. Né? Eles foram introduzidos a HTML5. Né? A versão atual da HTML que a gente está hoje é a versão 5. Só que a 1, a 2, a 3, a 4 não tinham header, não tinha nav. Acho que o L, o LI, o A provavelmente tinha. Mas acho que o main, se não me engano, não tinha. Acho que o sect não tinha. Acho que o article não tinha. Acho que o footer não tinha. Então tem vários elementos que não tinham na versão da HTML antes da versão 5. A partir da 5 foram introduzidos vários novos elementos. Então, é isso. Então a gente consegue criar páginas dessa forma. A gente tem que definir as marcações, os elementos. A gente pode definir os atributos por alguma razão. E a gente precisa se preocupar muito com a semântica, né? Por causa da acessibilidade. Mas como que eu faço? Como que eu sei qual é a estrutura de um site? Então, beleza, tem várias formas de fazer isso, mas como eu estruturo? Isso vocês vão aprender com o tempo, com a prática, com a vivência, com a experiência. Então, por exemplo, como eu já construí vários sites, eu consigo bater o site da Globo e eu consigo imaginar HTML. Então, por exemplo, aqui em cima, eu sei que eu colocaria um header. Aqui eu sei que eu colocaria, por exemplo, um nav. Aqui eu sei que eu criaria uma div. Aí essa div eu colocaria um elemento para esse pedacinho. Teria um elemento para esse outro, pro sino da Globo. E um elemento Mateus. Aqui eu posso trabalhar com grid. Posso criar 3 grids. Nessa primeira grid, nessa primeira coluna, eu vou ter 3 linhas. Nessa linha eu vou ter 3 colunas. Nessa outra coluna eu vou ter só uma coluna com tantas as linhas. Então eu consigo visualizar tudo isso porque eu já tenho experiência, porque eu já tenho vivência. Né? E geralmente o primeiro processo que a gente faz de construir páginas web, construir sites, é HTML. Então a gente vai lá e escreve tudo. Sai escrevendo. E aí não precisa fazer tudo uma vez, tá, gente? Não precisa fazer o site inteiro de uma vez. A gente faz por sessão. Eu, pelo menos, Matheus, faço por sessão. Então, o que eu faria? Eu faria primeiro essa parte aqui de cima. Primeiro essa partezinha aqui, ó. Terminei aqui, vou pra próxima. Vou fazer essa. Terminei aqui, vou pra próxima. Vou fazer essa seção zona de notícias principais aqui, ó. E aí aqui eu começaria pela primeira coluna, depois a segunda, depois a terceira. E por aí vai. Então, isso com o tempo, com a prática, com a vivência, com a experiência, vocês vão pegando, vocês vão aprendendo a como estruturar um site. E com o tempo fica natural, tá? E além disso, da prática tudo, existem muitos padrões que são comuns. Então, é muito comum um site ele ter um header, dentro do header ter um nav, navegação, um blog, por exemplo. Ó. Então, é muito comum, deixa eu, por exemplo, acho que o blog da Alura, blogalura.com.br, deixa eu só ver. Não é o blog da Alura, o blog da Kaelo, o blog.kaelo.com.br, nem sei se existe, não existe mais esse blog. Mas enfim, eu queria achar algum o Tableless, não sei se existe o Tableless ainda, tableless.com.br. Deixa eu acessar esse primeiro aqui, ó. Aqui, ó, esse é o exemplo que eu gostaria de dar. Então, qual é o padrão aqui, ó? A gente vai ter um cabeçalho aqui em cima. Então, o cabeçalho vai ser tudo isso aqui. A gente tem a seção principal, que vai ser a main. A gente tem o conteúdo do blog, que vai estar na main também. E a gente tem um conteúdo auxiliar aqui na esquerda. Isso aqui a gente chama de aside, o elemento aside. E aqui no final a gente vai ter um rodapézão, ó. Aqui, ó. Temos esse rodapézão aqui. Então, essa estrutura de parablogs, tá? Essa estrutura de parablogs é muito comum. É mais comum ainda que isso aqui fique na direita, tá? O que está aqui na esquerda fica aqui na direita. Então, como é muito padrão, chega uma hora que vai ficar natural para vocês. Para começar a construir as páginas, para começar a trabalhar com HTML. Então, mas, de novo, com a prática, com a vivência, com a experiência, isso vai tornando-se cada vez mais natural para vocês. E por fim, como lição de casa, estão lá HTML Elements. Vale vocês olhar aqui no site da Mozilla. Então o site da Mozilla ele é bem completo. Apesar de eu ter entrado aqui nesse W3 Cook, também é completo. Vale vocês entrar aqui no site. Ó. Então aqui vai ter todos os possíveis
elementos, a descrição, o porquê cada um faz. Tá tudo explicadinho aqui. Então, se a gente entrar, por exemplo, num link, cadê o link? Onde a gente acha um link aqui, ó? Main, aside, article, eu quero achar inline text, não, image, multimídia, não, strong, forms, talvez entre elementos interativos ficaria o link, não. Vamos procurar aqui, ó, o elemento A, que é a âncora, aqui, ó, inline text. Se vocês clicarem nele, vai ter lá exemplo de como utilizar e quais são atributos, ó. Então, aí eu vou ter os atributos globais, que são aqueles que eu falei para vocês que são comuns para a maioria dos elementos. Então, o autofocus, lá, o class que a gente viu, ID, tem um monte que é comum e vai ter alguns que é exclusivos do elemento. Ó, o href é exclusivo, hreflang, o ping, esse refer policy. Então, vale vocês dar uma olhada no site da Mozilla. E eu esqueci de novamente dar o zoom. Então, como lição de casa, fica para vocês. Lição final. Então, vamos ver como que é o site da Globo. Como que vocês fazem para ver o conteúdo de uma página? Vocês clicam em qualquer página, vocês clicam com o botão direito e vocês vão aqui, ó, View Page Search para visualizar código-fonte. Isso aqui vai abrir o HTML no site da Globo. Ó. Então, olha isso aqui. Olha o tanto de coisa que tem, ó. Tem muita informação, tem muita coisa, ó. Tem mais de 1000 linhas de código. Então, tudo isso aqui representa o site da Globo. Esse exemplo que a gente viu, ó, então, botão direito, View Page Search, tá lá, ó. Então, todo aquele código-fonte nosso está aqui, a gente consegue visualizar. Então, todos os sites são representados dessa forma aqui. É isso que é HTML, é isso que é web, é assim que uma página web ela funciona. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então foi um vídeo extremamente introdutório sobre o que são páginas web, o que é a internet, como que a gente cria uma página web, o que é HTML, como que a gente utiliza HTML, quais são os primeiros passos. No próximo vídeo eu vou falar como que a gente estiliza as páginas web. Vocês viram que o site da Google é totalmente estilizado, bonitão, e o nosso site só HTML ficou feião, com as marcações, com os estilos padrões que o navegador coloca para cada tag, para cada elemento. Então se você gostou, deixe seu comentário, vamos trocar ideia, deixe seu like também. Então é muito fácil, é muito simples, vai lá, clica no botão de like rapidinho, ajuda muito o canal. Se inscreva no canal também para você ficar por dentro das novidades. Então, novos vídeos todos os sábados às 11 horas da manhã, caso tudo ocorra como planejado. Então, se inscreva aí, que além de você ficar por dentro das novidades, você ajuda muito também o canal, ao que eu consigo estar trazendo mais vídeos para vocês. E compartilhe com a galera aí. Então, com pessoas que vocês acham que querem vir para trabalhar com TI, querem vir para essa parte de tecnologia, que querem entender, que gostariam, que se beneficiariam, ou que tenha curiosidade de saber como tudo isso funciona. Então, compartilha, manda pra galera aí, que as pessoas vão ter uma noção básica aí de como toda a web, a internet, as páginas HTML funcionam. Então, como de costume, temos encontro marcado no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Tchau!